A Deus, conhecendo, né, mais um povo que vai morar no céu, né? Glória a Deus. Já conhecia o pastor Berg, né? A irmã, que é Dilânia, né? E a irmã também, né? Eu já vi Bianca. É a irmã Bianca, né? Tá um pouco diferente, né? No WhatsApp. Por isso que eu tava procurando ela. Cadê a irmã Bianca? Glória a Deus, mais bonita pessoalmente, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E nós estamos aqui, né, reunidas, né, em nome do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso em nossas vidas, né? Hoje eu parabenizo o Dia das Mães, né? Nosso dia, né? Que o Senhor nos abençoe a cada dia, né? Na verdade, todos os dias é o nosso dia, né? Porque todos os dias nós cuidamos da casa, cuidamos dos filhos, né? Do esposo, né? E cuidamos das coisas do Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou pegar meu óculos aqui que eu não enxergo bem sem óculos de perto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou trazer aqui a palavra, como hoje é o Dia das Mães, né? Falar dessa mulher que está no capítulo 5 dos Juízes. Glória a Deus, versículo 7. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, meu Pai. Glória a Jesus, que diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, e repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Glória a Deus. Hoje é o Dia das Mães, né? E como não falar, né, dessa mulher, das heroínas da fé, né? Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui que eu vi, né, a placa, né, heroínas da fé, eu disse: eita Jesus, é Deus confirmando, né? Porque Débora foi uma mulher levantada por Deus no tempo dos juízes, né? Os juízes eram libertadores do Senhor. Os juízes foi levantado pelo Senhor, né, para tirar o povo, né, tirar o povo, né, da opressão dos inimigos, né? Porque quando eles faziam o que era mal ao Senhor, né, Moisés tirou o povo do Egito, e assim, quando Moisés morreu, Josué se levantou, né? Também Deus levantou Josué, e morrendo Josué, aí então ele não colocou ninguém no lugar dele, e assim ficou os juízes. Deus foi levantando os juízes, mas enquanto Josué estava vivo, o povo obedecia a Deus, porque Josué ensinava o povo a obedecer a Deus. Mas quando ele morreu, o povo foi se esquecendo do Senhor e começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, né? Nós sempre temos que ter uma liderança que zele pelo povo, que zele pela palavra do Senhor, porque onde não tem uma liderança que zele pela palavra do Senhor, o povo se desvia, o povo começa a se desviar. E então o Senhor colocou um rei chamado Jabim, né, para provar o povo, já que eles se tornaram contra o Senhor, né, fizeram o que era mal, indo após outros ídolos, começou a idolatrar, né, a fazer o que era bom aos seus olhos e mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor levantou esse rei Jabim para provar o povo. E ele oprimiu esse povo duramente, o povo de Israel, né? Então o povo de Israel começou a clamar, porque o povo só clama muitas vezes quando estão em situação difícil, né? E que isso sirva para nós hoje, né? Não espere sua vida estar bem para poder clamar ao Senhor. E também não espere vir algo pior para clamar ao Senhor, né? Clame ao Senhor diante das dificuldades, ou clame ao Senhor diante, né, da bonança. Porque, glória a Deus, nós não sabemos do dia de amanhã, né? Só o Senhor sabe e conhece o que está por vir, né? E só Ele tem o livramento para nos dar. E quando nós estamos em obediência, né, as mulheres que têm obediência ao Senhor, também os homens, o Senhor, Ele nos livra do mal. Mas quando nós desobedecemos, o Senhor também usa o inimigo, usa situações para nos provar, para nos trazer para Ele, porque Ele nos ama, né?
Ele faz muitas vezes isso, não porque ele quer nos punir, mas porque ele nos ama e nos quer debaixo da sua graça, né? Glória a Deus. E naquele tempo, esse rei tinha um comandante, né, do seu exército que se chamava Císera. E Císera era um homem muito duro, muito cruel, né, que pegava o povo de Israel, as mulheres, né, ele fazia como objeto as mulheres, né, de tudo que não presta ele fazia, né. Ele representa o inimigo. O inimigo, ele não tem pena de ninguém, né? O que ele puder fazer, ele só não nos mata porque ele não pode. Porque para tocar em nós, ele tem que ir lá e pedir a Deus, né? E, infelizmente, quando nós saímos da presença do Senhor, Deus permite que o inimigo muitas vezes nos toque, né? Mas, quando o povo clamou ao Senhor, começou a clamar, começou a chorar, né? Se arrepender. E na verdade o povo clamava não porque tinha se arrependido, mas porque estava em opressão, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Clama ao Senhor quando está aperreado. Aí quando passa, eita Senhor, faz assim, Senhor, que eu não vou mais por ali não. Mas quando passa, a bonança vem, aí a gente esquece daquilo que prometeu ao Senhor, né? E começa a titubear, né? Para lá e para cá. E aí, enquanto o povo estava sofrendo, Débora estava lá, nas palmeiras. Débora estava julgando. Débora era uma juíza, né? Profetisa, mulher de Lapidote. Então ela era uma dona de casa, ela era uma esposa dedicada, mas também ela era dedicada no ministério, né? Ela era dedicada nas coisas do Senhor, né? Quantas vezes a gente faz como Marta, né? Fica ocupado em muitas coisas e deixa de fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E por isso que as coisas na nossa vida muitas vezes não andam. Glória a Jesus. Deus, quando nos promete algo, né, Ele cumpre. Só que quando nós não fazemos aquilo que o Senhor quer, muitas vezes a promessa atrasa. Quantos de nós nos perguntamos, Senhor, está demorando? Né? A promessa que o Senhor fez está demorando. Ei, mas o Senhor, Ele vai cumprir no tempo certo, né? E debaixo da nossa obediência também. Glória a Deus. E essa mulher, todos os dias ela ia para a sua palmeira, né? Para julgar o povo. Enquanto Jabim oprimia o povo escondido, né? Israel já estava no deserto, vazio, mas Débora estava lá, com o joelho no chão. Débora estava lá clamando. Débora, essa mulher de fé, essa heroína da fé, estava lá, clamando pelo povo, né? E teve um dado momento que ela não suportou aquilo que ela estava vendo no povo. E ela se levantou e começou a clamar ao Senhor mais ainda. E aí o Senhor deu uma ordem, né? Disse, não, agora que o povo me clamou, agora que o povo começou a me clamar, eu vou entrar com providência. Eu vou entrar na guerra, eu vou entrar na batalha e vou tirar o inimigo do meio do povo, né? Glória a Deus, porque, igreja, o inimigo quando ele está em outras terras já é ruim, imagine na sua própria terra, né? Tirando tudo, tirando as colheitas, né? O gado, e ficavam sem nada, né? Ficavam na miséria, com medo, sem espada, sem escudo, viviam meio que na escravidão como estava no Egito, né? Sem poder, sem ter liberdade de fazer nada. Mas essa mulher, Débora, que se humilhou na presença do Senhor, que foi obediente, que foi corajosa, ela chamou Baraque. Deus deu a ordem para Baraque, através de Débora. Ela mandou chamar Baraque e disse, Baraque, filho de Abinoam, chama o povo para a guerra, porque hoje o Senhor vai entregar a Císera e todo o seu exército na sua mão. Ele creu no Senhor, mas ele disse, eu só vou se tu for comigo. Se tu não for, eu não irei, né? E Débora falou, está certo, eu irei com você, mas a honra da vitória não será tua. A honra da vitória será pelas mãos de uma mulher. Glória a Jesus. Oh, glória. Muitos falam assim, muitos pregam, Baraque era um covarde. Deus levantou Débora porque naquele tempo não tinha homem corajoso para ir. Ei, se nós olharmos que naquele tempo o peso que era, né, a opressão que era,
nós também faríamos a mesma coisa. Muitas vezes, alguma coisa pequena, a gente quer se esconder, quer parar, né? Quem não tem um esposo na casa do Senhor, muitas vezes quer parar, se acha oprimido, né? O inimigo usa para oprimir, o inimigo usa para barrar de vir para a casa do Senhor. E muitas vezes nós nos enfraquecemos, né? A esposa que não tem o seu esposo e nem o esposo que tem sua esposa na presença do Senhor sabe que é difícil, né? Glória a Deus, o meu esposo ele não é crente, né? Ainda, mas eu me levantei como mãe em Israel e disse: Senhor, eu creio, Senhor, ainda que o inimigo ele diga que não, mas ele vai, o Senhor vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Minhas filhas, elas eram, eu levei elas desde criança para a igreja, né? Nunca deixei ninguém impedir ou levar elas para a festa, para outro lugar. Mas elas hoje cresceram, né? E tomaram sua própria decisão. E não estão vindo mais para a casa do Senhor, né? E muitas vezes eu quis esmorecer, eu quis parar. E eu disse: Senhor, antes eu levava minhas filhas e hoje é o meu esposo, as minhas filhas. E o Senhor me deu essa palavra: se levanta como mãe em Israel, se levanta como mãe na tua casa. Se levanta e começa a buscar, começa a louvar. E eu pensei: meu Deus, nós só vamos buscar o Senhor se levantar quando está tudo bem? Não, nós temos que buscar o Senhor, que glorificar o Senhor, louvar o Senhor, independente do que está acontecendo na nossa vida. Se está acontecendo coisa boa, vamos louvar o Senhor. Mas também, se não tiver, vamos louvar o Senhor. Será que a nossa fé é dependente da circunstância? Não. A nossa fé tem que ser independente daquilo que está acontecendo na nossa vida. Porque enquanto Débora estava lá no monte, Deus já estava batalhando e trabalhando para tirar o inimigo do meio do povo. Enquanto ela estava lá em cima do monte, adorando, glorificando o nome do Senhor e já entoando um canto de vitória, porque ela já estava profetizando, né? Deus já estava preparando o céu, Deus já estava preparando o cenário para livrar o povo. Oh glória, aleluia. E eu me espelho nessa mulher, eu digo: Senhor, eu quero ser como Débora. Eu ainda não cheguei lá não, estou chegando lá. Glória a Deus. Porque é uma luta aqui, uma prova acolá, é um vento aqui, né? É uma tempestade ali. Mas nós temos que ficar de pé, nós temos que nos despertar e dizer: eu sou como Débora. Glória a Deus, aleluia. Não deixar que o inimigo venha tomar, venha tirar aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, a nossa fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então Baraque foi, convocou o povo e desceu para o monte. E Císera, quando viu aquela movimentação, né? Quando viu aquela movimentação, e outra, Débora, Deus levantou ela porque naquela época o homem ele não dava valor, né, à mulher. Então os homens, quando se juntavam, se reuniam para fazer algo, ele já ficava de orelha em pé, ele já ficava ali observando, né, e impedia, tirava as armas, tirava tudo. Mas uma mulher que estava ali em cima, né, do monte, nas palmeiras, ele não estou nem aí, porque era improvável que aquela mulher fosse fazer alguma coisa, né? Só que ele não sabia que ela tinha 2 joelhos no chão. Eita glória, aleluia, Jesus. Ele não sabia e não imaginava que aquela mulher estava buscando alguém que era muito mais poderoso do que aquele poder que ele, né, mostrava ter. O povo tinha medo porque ele tinha 600 carros de ferro. Mas Débora, ela já olhava para Deus, que era dono dos carros, que era dono do homem, que era dono de tudo. Oh glória. E aí Deus disse: olha, eu vou levar o povo, né? Vou levar a Císera para lá, trairei, e vocês vão também, vão lutar contra ele. E ele levou, o Senhor levou a Císera para o ribeiro de Quizon. E o ribeiro de Quizon, um riozinho, bem pequenininho, chamado o Ribeiro das Batalhas. E lá provavelmente tenha muitas batalhas, porque o Ribeiro de Quizon chama-se o Ribeiro das Batalhas. E ele achava que estava tudo bem, que ele ia conseguir novamente, né, vencer o povo. Por quê? Porque ele nunca viu aquele rio transbordar. Mas só que a estratégia dele, né, é diferente. Deus,
Ele achou que a estratégia dele era a mesma. O inimigo, ele é assim, né? A estratégia que ele usa é a mesma. Ele não muda. Mas Deus não. Em cada batalha Deus usa uma estratégia diferente. Deus usa uma arma diferente, né? Deus usa alguém diferente para diferenciar do inimigo. Aleluia. E aí quando ele foi, né, se achando que ia batalhar contra aquele povo e vencer, Deus começou a mandar chuva. Aí o ribeiro começou a transbordar e a areia que os carros movimentavam ficou sem movimento por causa da lama, né? E aí o povo que não tinha arma, que não tinha espada, não tinha escudo, começou a pegar a espada deles e começou a guerrear contra eles. E aí aquele inimigo, né, de Israel que se achava tão grandão, ficou com medo e correu. Eita, glória a Jesus. O inimigo pensa, aleluia. Quando ele pensa que está vencendo, Deus já vem, né? E já nos dá vitória. E aí ele correu para a casa de Jael, que é outra mulher, outra heroína da fé, né? E ele correu para a tenda de Jael e ele quis se esconder lá. E Jael disse: pode vir aqui mesmo. Deita aqui, meu Senhor. E ele pediu água para ela e ela deu leite, né? E aí, porque a água é um líquido precioso ali no deserto, né? Que ela morava lá para os lados do deserto e era um líquido precioso. E o que é que quer dizer para nós? Que nós não devemos dar aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que o Senhor tem nos dado ao inimigo, não. E ele entrou, né? E achando que estava tudo bem, que aquela mulher ela não oferecia nenhum perigo, né? Porque ele achava improvável que aquela mulher fosse fazer algo contra ele, né? Nem imaginava. Com medo de Baraque, com medo do exército, não imaginava que aquela mulher, né, que ele não dava nada, era quem ia salvar o povo. Glória a Deus. E aí ela cobriu ele e ele muito cansado, ela foi lá perto dele, pegou uma estaca e pegou um martelo e tacou na cabeça dele, né? E matou ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E ele foi humilhado e morreu pelas mãos de uma mulher, né? Hoje, nos nossos dias, a gente pode imaginar: mas o que é que tem isso? Naquele tempo, um homem que morresse pelas mãos de uma mulher seria a maior humilhação. E Deus usou Jael, né? Foi plano de Deus, porque Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E nós não devemos questionar, né? Porque o Senhor, glória a Deus, nos trata cada um da maneira que Ele quer. Glória a Deus. E assim, Jael e Débora, essas duas mulheres, né? O nome delas foi até entoado no cântico, né, de Débora. Débora, ela entoou um cântico e falou sobre Jael, sobre Baraque, sobre ela, sobre aqueles que foram ajudar na batalha do Senhor, que fala de união. A igreja, para vencer o inimigo, para vencer a dificuldade, tem que se unir. Tem que se unir, porque sem união a igreja não cresce, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E essas duas mulheres, né, Débora e Jael, são um exemplo para nós, que elas sejam um exemplo para nós. Quando nós estivermos tristes, abatidos, né, sem saber o que fazer, veja, leia a história dessas mulheres, que o Senhor vai nos encorajar, né, para fazer como elas fizeram. E eu disse: eu vou fazer como Débora, eu vou me levantar, eu vou começar a louvar o Senhor, porque através do louvor, enquanto nós louvamos aqui, o Senhor cuida dos nossos em casa. Enquanto nós adoramos o Senhor aqui na casa dele, Ele cuida dos nossos lá. Não se preocupe com quem ficou em casa. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor e se preocupa com quem ficou lá, e a gente não consegue adorar, não consegue dar o melhor para o Senhor. Mas no momento em que você colocar verdadeiramente a sua vida no altar do Senhor, os que ficaram em casa, os que não quiseram vir, né, coloque nas mãos do Senhor, confie, só continue a louvar, continue a adorar. Que as nossas armas são essas: louvor, né, adoração, a palavra, oração, jejum. Essas são as armas. Assim como Jael usou, né, a estaca e o martelo, que eram as armaduras que ela tinha, né, no dia a dia. Ela montava tendas. Então a armadura, as armas que ela usou, que o Senhor deu para ela usar, foi essa.
E Císera tinha tirado todas as armas dos homens, todas as armas do exército para enfraquecer. Mas ele não sabia, olha como o Senhor é maravilhoso, que uma mulher com uma estaca e um martelo venceu ele, né? Glória a Deus. E assim a nossa arma é mais poderosa do que qualquer bomba atômica. As nossas armas, as armas que a gente tem nas mãos, né? Basta nós usarmos. A igreja do Senhor precisa usar essas armas que o Senhor tem nos dado. Muitas vezes a gente acha que não vai conseguir, que não é nada. Mas enquanto a gente louva, enquanto a gente adora, enquanto a gente ora, o mundo espiritual ele está se movimentando. Quer ver quando o inimigo ele fica doidinho, ele fica irado? É quando vê um servo de Deus, uma serva de Deus começando a adorar, independente da circunstância, independente do que está vivendo, né? Então você mãe, né, filho, vocês jovens, crianças, né, continue adorando o Senhor. Esqueça o que ficou para trás. Comece novamente, comece a louvar, comece a buscar. Eu estou fazendo assim. Senhor, eu quero, Senhor maravilhoso, voltar ao primeiro amor. Oh glória, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Quando nós andávamos no primeiro amor, muitos de nós, né, que se convertemos, né, e é a primeira vez que a gente sentiu a presença do Senhor, foi maravilhoso. Eu falo porque eu já senti. E quando a gente entra na igreja, a gente começa a louvar, começa a se alegrar, né, esquecer os problemas, né? E assim, Débora e Jael fizeram a mesma coisa, né? Deixou tudo de lado, deixou seus problemas, sua fraqueza. Muitas de nós acham que a gente não pode nada, né? O inimigo muitas vezes lança na nossa mente que a gente não vai conseguir, né? Que a gente é fraco, mas é mentira dele. Nós somos fortes, nós somos mulheres guerreiras, mulheres de fé. E nós confiamos naquele que pode todas as coisas, né? E ele é o dono da batalha. Glória a Jesus, aleluia. Eu vou louvar um hino. Louvado seja o nome do Senhor, bem rapidinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tranquilas, o vento a soprar na proa do barco, bem acomodado, o mestre dormia. Aí de repente o céu escurece, o vento sopra forte, as ondas se enfurecem, o barco afundando, os discípulos remando e Jesus dormindo. Foram acordar o mestre, gritando atemorizados: Mestre, acorda, nos socorre, nós vamos morrer afogados. No mesmo lugar onde ele estava, ele se levanta e ele olha para o mar e diz assim, ó: acalma-te, mar, aquieta-te, vento, é teu Deus quem manda. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o
sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca a tempestade, é ele quem agita o vento. Ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas uma coisa eu te garanto: você não morre antes do tempo. Tem vitória do outro lado, tem banquete preparado. É pra você que estou falando, você que tem indagado: Senhor, como é que é isto? Eu vou morrer esquecido nesse mar afogado. Aí Jesus diz: ei, você não morre agora nessa calamidade. Jesus está no barco comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo saberá toda a cidade. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, ele está no barco, ele está no comando. Oh, glórias, aleluias. Pode estar difícil, tempestade te cobrindo, o barco está afundando, as ondas te sucumbindo. Se Jesus está no barco, você não morre afogado, mesmo se ele estiver dormindo. Ele coloca a tempestade, é ele quem agita o vento. Ele anda sobre o mar, ele é o Senhor do tempo. O barco está balançando, mas uma coisa eu te garanto: você não morre antes do tempo. Ei, tem vitória do outro lado, tem banquete preparado. É pra você que estou falando, você que tem indagado: Senhor, como é que é isto? Eu vou morrer esquecido nesse mar afogado. Você não morre agora nessa calamidade. Jesus está no barco comandando a tempestade. A prova é difícil, mas a bênção que está vindo saberá toda a cidade. E vai ser grande, e vai ser grande a nossa vitória. Oh, glória a Deus, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia.